Oi, galera, tudo bem? Eu sou a professora Bruna Vilas Boas e venho hoje com um assunto incrível que diz respeito a quê? Alusões históricas. Cara, esse assunto é incrível, eu vou deixar bem mastigado para vocês, só para vocês pegarem a caneta, o caderninho e fazer as anotações, ok? Bom, por que é importante ter aí alusões históricas? Gente, pense bem. Se na redação você tem ali o seu tópico frasal, a sua tese, seus argumentos, nada mais justo que vocês terem um repertório cultural extremamente rico no que diz respeito à historicidade do Brasil e do mundo, não é mesmo? Então é isso, galerinha, vamos que vamos, aproveitem. Bom, o que diz respeito aí a racismo e preconceito, a gente pode utilizar aí as leis abolicionistas, né? Em 1885, a Lei dos Sexagenários determinou que os escravos maiores de 60 anos fossem imediatamente liberados. Na época, a lei foi intensamente criticada, pois existiam poucos negros em idade avançada. Subordinados a condições de trabalhos assoladoras, poucos escravos chegavam a viver tanto tempo. Nesse sentido, podemos dizer, então, que essa lei abolicionista não representou uma conquista de fato para a sociedade escrava. Somente em 1888, quando a princesa Isabel assumiu o trono na condição de regente, que os abolicionistas ali conseguiram aprovar e decretar o fim da escravidão no Brasil. Apesar de conceder a liberdade para milhares de escravos, ex-escravos agora, a chamada Lei Áurea não tratou de pensar ou garantir a inserção dos negros libertos na sociedade brasileira. Portanto, queridos, a abolição não trouxe transformações significativas na vida dessa parcela da população que continuou marginalizado. Outro assunto que a gente pode utilizar aí, no que diz respeito à corrupção, política atual, evolução do sistema eleitoral, a gente pode citar aí o voto do cabresto, Então, o que foi o voto do cabresto? Desde os tempos do Império Brasileiro, onde se realizaram as primeiras eleições do Brasil, como país independente ali, a prática da fraude eleitoral é uma praga ainda de difícil combate. No período áureo do coronelismo, no início ali do século XX, o eleitor só precisava levar um pedaço de papel com o nome do seu candidato e depositar na urna. Tratava-se, portanto, de um papel qualquer, trazido aí de casa mesmo. Para os coronéis, bastava entregar a cada um de seus empregados um papel já preenchido e, como a maioria deles eram analfabetos, eles apenas assinavam seus nomes. Lembrando que na época, pessoal, os analfabetos não podiam votar, tá? Então, o que acontecia? Como eles não sabiam ler, muitas vezes eles votavam sem sequer saber o que estava escrito no papel. Imagina, gente? Depositava ali na urna. Aliás, era uma prática do coronel fornecer, inclusive, o transporte a estes pretensos eleitores que recebiam as instruções, ao irem votar. Assim, os coronéis, eles utilizavam do seu poder econômico e ali, para garantir a eleição dos candidatos que apoiavam. Quando o conhecimento pela via econômica não surtia efeito, o coronel fazia o quê, gente? Recorria à violência para que os eleitores de seu curral eleitoral, bora colocar aspas aí, obedecessem às suas ordens. Como o sistema de voto era aberto, ficava fácil para os capangas do candidato pressionar, fiscalizar os eleitores ali para que votassem nos candidatos indicados. Outras formas conhecidas de fraude eleitoral era a compra do voto, os votos fantasmas e a troca de favores. Bom, o que isso tem a ver com atualmente, galera? Embora o sistema eleitoral tenha mudado, práticas corruptas como suborno, que vieram aí herdadas desse período, ainda estão presentes, principalmente em cidades menores. E agora, indo para a mesma temática, de corrupção, política, outro que a gente pode citar é o Jânio Quadros e a famosa vassourinha. Jânio Quadros foi eleito para varrer a corrupção e a bandalheira para longe do Brasil. Com sua fala rebuscada, discurso anticomunista, estilo teatral e tendo uma vassoura como símbolo de campanha, ele obteve uma votação impressionante. Jânio renunciou após 6 meses de governo, após uma tumultuada presidência
do vice João Goulart. E aí viria em seguida o golpe militar, né, que duraria 21 anos. A música de campanha adotada por Jânio era: Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. É bem interessante, né? Agora vamos mudar a temática. Caso o assunto tenha relação aí com legado olímpico ou urbanização, né? Você pode utilizar o argumento ou utilizar a citação, né? Uma alusão histórica relacionada aí a Barcelona de 1992. Bom, há 28 anos, a região portuária de Barcelona se transformava de um lugar degradado para um grande centro turístico e lazer. Essa foi uma das mudanças urbanísticas ocorridas na cidade espanhola para a Olimpíada de 1992. A cidade é comumente apontada como exemplo de legado olímpico positivo na vida dos moradores. A questão, aliás, pessoal, foi além dos bilhões de dólares gastos em reurbanização. Os Jogos de 1992 também transformaram a imagem da cidade, que virou um dos lugares mais cobiçados pelos turistas globais. A cidade não era exatamente um exemplo assim, de dinamismo e modernidade urbana, quando foi escolhida ali na época, né, para sediar a Olimpíada de 92. O impacto dos Jogos, porém, né, pessoal, foi nada menos que assombroso. Passadas 2 décadas do fim do evento, Barcelona é uma cidade irreconhecível para quem a conhecia antes do projeto olímpico. Além das transformações profundas e radicais em sua trama urbana, a metrópole catalã experimentou uma espécie de revolução social e demográfica. Por quê? Porque a cidade era degradada e pouco próspera e se transformou numa cidade cultural, polo de negócios e destino turístico, que atrai milhões de visitantes. Também ganhou muito em quesitos difíceis de mensurar, como influência, diversidade e charme. A realização, galera, da Olimpíada, é claro, não foi um toque de mágica que sozinho enriqueceu e embelezou a cidade. Mas ninguém nega que os Jogos foram a pedra fundamental para a reinvenção de Barcelona, o que a coloca invariavelmente em qualquer discussão sobre qual deve ser o legado deixado por uma Olimpíada. E caso o assunto seja ali racismo, preconceito, nós podemos citar aí o Ku Klux Klan, que, bom, vou começar então pela história, né? Em 1865, no sul dos Estados Unidos, surgiu um grupo de racistas que se vestiam com roupas brancas e capuzes, montavam cavalos e perseguiam negros, ex-escravos, né, libertos ali na Guerra de Secessão. E aí o que começou como uma brincadeira tomou proporções maiores à medida que os jovens racistas ouviram falar do clã e se filiaram. Eles divertiam-se ali, né, aterrorizando os negros. Eles, então, eram detestados, os negros, né, pelos membros do clã, por serem, eles os consideravam como preguiçosos, inconstantes e economicamente incapazes e, por natureza, destinados à escravidão. Inclusive, eles atacavam brancos que protegiam os negros, principalmente os professores que lecionavam em escolas para negros, temendo que os negros se instruíssem, tornando ali impossível a volta à escravidão. Além da prática racista, os clanistas faziam visitas surpresa aos negros, obrigando-os a votar nos democratas, acompanhadas ali de algumas chibatadas, né? Em consequência dos excessos, este grupo aí foi posto na ilegalidade em 1871 pelo então presidente na época dos Estados Unidos, né, Ulysses Grant. Com a crescente desse grupo, né, o grupo foi crescendo aí e fortaleceu-se e ganhou mais simpatizantes. Estes mesmos que se julgavam os defensores da moral. Eles agora
também caçavam médicos charlatões, prostitutas e marginais. Suas vítimas eram marcadas com 3 letras K na testa. A situação chegou a um ponto tão extremo que o governo interveio, aprovando a lei anti-máscara, que proibia o uso das máscaras fora do Dia de Todos os Santos e do Carnaval. O clã foi perdendo forças, alguns integrantes foram amadurecendo e a mentalidade foi mudando até que o clã se desfez novamente. Bem pesado, né, pessoal? Mas, bom, quando se trata então de questões sociais, desigualdades, racismo e superioridade, a gente também pode citar aí o darwinismo social. Vamos que vamos. O século XIX foi marcado ali pelo desenvolvimento do crescimento científico. A busca por novas tecnologias, alavancada pela Revolução Industrial, fez com que os estudiosos se multiplicassem nas mais variadas áreas do conhecimento. Bom, pessoal, nessa época, várias academias e associações voltadas para o progresso da ciência reconheciam as figuras dos cientistas, né, e colocavam os mesmos como importantes agentes ali da transformação social. Na obra A Origem das Espécies, Darwin apontou que a constituição dos seres vivos é fruto de um longo e ininterrupto processo de transformação, inclusive adaptação ao ambiente. Polêmicas à parte, Darwin expôs que as espécies se transformavam a partir de uma seleção em que as características mais adaptadas a um ambiente se tornavam predominantes. Com isso, os organismos que melhor se adaptavam a um meio poderiam sobreviver por meio de repasse de tais mudanças aos seus descendentes ali, né? Em contrapartida, os seres vivos que não apresentavam as mesmas capacidades acabavam fadados à extinção. E aí foi passando o tempo, né, pessoal? E foi observado aí que as noções trabalhadas por Darwin acabaram não se restringindo ao campo das ciências biológicas. Os pensadores sociais começaram a transferir os conceitos de evolução e adaptação para a compreensão das civilizações e demais práticas sociais. Então, a partir disso, foi chamado então darwinismo social, que nasceu justamente desenvolvendo a ideia de que algumas sociedades e civilizações eram dotadas de valores que as colocavam em condição superior às demais. Na prática, vamos lá para a prática então? Essa afirmativa acaba sugerindo que a cultura e a tecnologia dos europeus eram provas vivas de que seus integrantes ocupavam o topo da civilização e da evolução humana. Em contrapartida, povos de outras regiões, como a África e a Ásia, não compartilhavam das mesmas capacidades e, por tal razão, estariam em uma situação inferior ou mais próxima das sociedades primitivas. A divulgação dessas teorias serviu como base de sustentação para que as grandes potências capitalistas promovessem o neocolonialismo no espaço afroasiático. Resumindo então, pessoal, a ocupação desses lugares era colocada como uma benfeitoria, uma oportunidade de tirar aquelas sociedades do seu estado primitivo. Por outro lado, também há de se observar que o darwinismo social acabou inspirando os movimentos nacionalistas que elaboravam toda uma justificativa capaz de conferir a superioridade de um povo ou nação. Mas tem uma observação, tá, galerinha? Presta atenção. O darwinismo social não foi uma teoria elaborada por Charles Darwin, por favor, tá? Pelo amor de Deus, não me passe essa vergonha. Agora, vamos para a temática desigualdade de gênero, violência contra a mulher, ou, no caso aí também, a gente pode falar sobre os direitos humanos, que é a mutilação genital feminina. A mutilação genital feminina também é conhecida por circuncisão feminina, ou seja, que é a remoção ali ritualista de parte ou de todos os órgãos sexuais externos femininos. Geralmente é executada ali por um circuncisador tradicional, com a utilização de lâmina de corte com ou sem anestesia. Pense, né, gente? Difícil. Essa mutilação concentra-se em 27 países africanos, no Iêmen, no Kurdistão, né, iraquiano, e sendo também praticada em vários locais da Ásia, do Oriente Médio ali, e em comunidades expatriadas em todo o mundo. Em metade dos países com dados disponíveis, a maior parte das jovens é mutilada antes dos 5 anos de idade.
Essa prática aí, para quem não sabe, né, tem raízes nas desigualdades de gênero, em tentativa ali de controlar a sexualidade da mulher e em ideias sobre pureza, modéstia e estética. Geralmente iniciada e executada por mulheres e que a veem como motivo de honra e receiam que, se não a realizarem, né, a intervenção, as filhas e netas ficarão expostas à exclusão social. Uma curiosidade sobre isso, né, é que em 2012 a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu a mutilação genital, mas feminina aí no caso, enquanto violação de direitos humanos e votou de uma forma unânime no sentido de intensificar estes esforços. A mutilação genital feminina é um costume sociocultural que causa danos físicos e psicológicos irreversíveis. E claro, né, gente, é responsável por mortes de meninas. Violam o direito de toda jovem de desenvolver-se psicossexualmente de um modo saudável e normal. E devido ao fluxo de imigrantes na África e no Médio Oriente, na Austrália, ali, no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa, esta mutilação de mulheres está se tornando uma questão de saúde pública. Então, se você quiser ali se manifestar contra esse costume, é difícil. E às vezes eu posso até dizer perigoso para as mulheres ou homens que se opõem. Em muitos casos, são acusados de ser contra as tradições ancestrais, dos valores familiares, tribais e mesmo de rejeitar seu próprio povo e sua identidade cultural. Percebam que eu deixei aí um desenho, um gráfico de 2015. Então, assim, ele tá bem desatualizado, só que eu não consegui localizar nenhum gráfico e tudo falando dos dados atuais. O que eu consegui perceber é que ainda assim 30 milhões de mulheres são mutiladas anualmente, né? Então, esse processo continua ainda e só para nível de curiosidade mesmo, tá bom? Aí eu vou voltar para a temática racismo e preconceito. Vou falar sobre o apartheid social, né, que significa vidas separadas em africano. Era um regime segregacionista que negava aos negros da África do Sul os direitos sociais, econômicos e políticos. Bom, embora a segregação existisse na África do Sul desde o século XVII, quando a região ali foi colonizada por ingleses e holandeses, o termo passou a ser usado legalmente em 1948. Então, assim, galera, o regime do apartheid, né? Nesse regime, o governo era controlado pelos brancos de origem europeia, ou seja, holandeses e ingleses, que criavam leis e governavam apenas para os interesses dos brancos. Aos negros, o que acontecia, gente? Eram impostas várias leis, regras e sistemas de controle sociais. Esse sistema vigorou até o ano de 1990, quando o então presidente sul-americano tomou várias medidas e colocou fim ao apartheid. Ou apartheid, né? Não sei, tem gente que fala das duas formas. Entre essas medidas estava a libertação de Nelson Mandela, preso desde 1964, por lutar com o regime de segregação. Em 1994, Mandela assumiu a presidência da África do Sul, tornando-se o primeiro presidente negro do país. Eu vou abordar de novo acerca do racismo e preconceito, né? E aí a gente pode falar sobre a escravidão no Brasil, né? Você pode falar sobre a escravidão no Brasil. Bom, muitas civilizações usaram e dependeram do trabalho escravo para a execução de tarefas mais pesadas e rudimentares. Na Antiguidade Clássica, ali na Grécia e Roma, havia um grande número de escravos. Contudo, muitos de seus escravos eram bem tratados e tiveram a chance de comprar sua liberdade. No Brasil, pessoal, a escravidão teve início com a produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam mulheres e homens negros africanos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar do Nordeste. Os comerciantes de escravos portugueses vendiam estes negros africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos. Nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro, a partir do século XVIII, os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito
sol a sol ali, né? Recebendo apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites nas senzalas, galpões escuros, úmidos ali, com pouca higiene, né? Acorrentados para evitar fuga e eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum no Brasil colônia. Eram proibidos de praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas festas de rituais africanos. Tinham que seguir a religião católica imposta pelos senhores de engenho ali, né? Adotaram a língua portuguesa também na comunicação. Embora com todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana se apagar. Escondidos ali, né, eles realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram suas representações artísticas, né, até desenvolveram uma forma de luta, a famosa capoeira. As mulheres negras também tem que ser pontuado aqui, né, gente? Sofreram muito com a escravidão, embora os senhores de engenho utilizassem esta mão de obra principalmente para trabalhos domésticos. Cozinheiras, arrumadeiras e até mesmo amas de leite foram comuns naqueles tempos da colônia. O que vocês acharam, galera? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado, porque foi feito com muito carinho pra vocês. E aí já aproveita para se inscrever no meu canal, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos, galera. Me ajuda aí, vamos lá? E isso, até a próxima!